É possível ter uma overdose de canabidiol? Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Gerson Bonorino, psiquiatra, e hoje vamos responder uma pergunta que eu escuto seguido aí de colegas e pacientes, né? É possível ter uma overdose de canabidiol? Bem, em 2017, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou que o canabidiol era seguro e sem potencial para abuso ou dependência. Foi concluído então que o canabidiol não apresentava efeitos que causassem fenômenos de abuso, tolerância, né? Vamos lembrar que tolerância é a necessidade de usar cada vez doses maiores de uma medicação para obter o efeito que estava obtendo antigamente, e nem dependência também. O canabidiol também não gera um mecanismo de dependência, porque dependência é quando tu tenta diminuir ou tirar a medicação, tu vai ter uma síndrome de abstinência, né, que é uma coisa bem desagradável. Como, por exemplo, o que acontece com os benzodiazepinas e alguns antidepressivos, né? E então o canabidiol é seguro e não vicia, tá? Não existem relatos, tá? Não existem relatos aí de intoxicação aguda com canabidiol natural, tá? Os casos que vocês encontram aí com canabidiol intoxicando, geralmente são causados por formulações de canabidiol sintéticos. Embora não haja possibilidade teórica de ter uma overdose de canabidiol, ainda é possível que algumas pessoas experimentem efeitos colaterais indesejáveis, né? Não muito fortes com o uso de canabidiol, porque às vezes podem exagerar nas dosagens, né? Pegar produtos aí mal rotulados, né? Produtos que entram pela fronteira de forma duvidosa, que não tem a concentração especificada na sua bula, né? Muito menos na tarja que vem no vidrinho, que vem vidrinho de 3 ml, às vezes tu vê assim 5%, tá 5% de canabidiol do quê? Full spectrum, né? A gente perde a noção. Então isso aí pode dar alguns efeitos colaterais, né? Aí obviamente tem que parar o canabidiol, e se estava se sentindo bem o canabidiol, procurar um especialista para dar uma olhada e calcular o que está acontecendo. Então, isso aí acontece, né? Voluntário e involuntariamente pode acontecer, às vezes até comprando um produto mal rotulado. E, necessariamente, lembrar que a associação do canabidiol, né, com outros fármacos, a gente tem que cuidar das interações metabólicas, tanto para não subir as dosagens plasmáticas dos outros fármacos, quanto também para subir a dose do canabidiol. Cuidando, então, o quê, né? Vamos relembrar aí, o citocromo P450, tá? Que está presente no fígado, está presente no cérebro também, nós também temos algum no intestino e um pouco menos no pulmão. Então são citocromos de metabolização de todos os fármacos, do canabidiol também. Então você tem que se também levar em consideração, né, fazer um histórico do paciente, como é a história dele com o uso de medicações, né? Às vezes ele pode dar alguma dica de ser um metabolizador lento de fármacos, né? Então a gente tem que ter mais cuidado ainda, entrar com doses fracionadas e subindo até uma titulação ideal. Caso tenha muita dúvida, o paciente tenha um histórico imenso de efeitos colaterais, sempre fica a dica de fazer um exame farmacogenômico. O farmacogenômico, ele vai te dar a tua genotipagem, né, o teu perfil genético de cada enzima e como é que ela vai lidar com medicações em geral que tu fores ingerir, ok? Então, nesses casos aí, a gente sempre tem que cuidar, né? Paciente diferenciado sempre tem esse problema, tá polimedicado às vezes, tem um histórico, né, ruim com medicações. Geralmente o paciente que está procurando o uso do canabidiol, né, ele já vai ter um histórico meio complicado com fármacos convencionais para tratar doenças convencionais que estão no espectro de ação aí do canabinoide, que sempre lembrando, né, o canabinoide traz teu sistema endocannabinoide para um estado de equilíbrio, ok? Se tiverem dúvidas, algumas perguntas ou colocações, por favor, deixem aqui no nosso canal que a gente vai responder com o maior prazer. Desde já agradeço a audiência.